Os dons de revelação. Texto áureo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, versículo 4. Verdade aplicada. Enquanto a igreja estiver na terra, continuará dependente dos dons espirituais para sua edificação. Objetivos da lição: mostrar que os dons são atuais e bíblicos, pontuar a importância dos dons na Igreja de Cristo e evidenciar a atualidade dos dons entre os irmãos. Texto de referência: 1 Coríntios 12, versículo 1 e versículos 7 ao 10. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Leituras complementares. Mateus 2, versículo 12. Avisados por divina revelação. 1 Coríntios 12, versículo 1. Não devemos ser ignorantes acerca dos dons. 1 Coríntios 12, versículo 10. O dom de discernir os espíritos. 1 Coríntios 12, versículo 31. Devemos procurar com zelo os melhores dons. Efésios 1,17. O espírito de sabedoria e revelação. 1 João 4, versículo 1 ao 3. Devemos provar se os espíritos são de Deus. Motivo de oração. Oremos para que a revelação divina continue transformando vidas. Introdução. A presente lição enfatiza os dons identificados como dons de revelação, pois habilitam os membros do corpo de Cristo a saber sobrenaturalmente, visando o bem e a edificação da Igreja. Capítulo 1. Os dons de revelação divina. Estudar sobre os dons espirituais é um dos temas mais relevantes para todo cristão. Para nós, os pentecostais, esses dons tratam de uma ação divina outorgada pelo Espírito Santo ao crente, para este poder servir e executar com maestria os desígnios de Deus em nossas igrejas e também na coletividade em que vivemos. Nós estudaremos aqui 3 destes dons: a palavra de sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento dos espíritos. Nós vemos no texto enfatizado 3 importantes aspectos quanto aos dons espirituais. Trata-se da manifestação do Espírito dada para o que for útil, conforme lemos em 1 Coríntios 12, versículo 7. A fonte é o Espírito Santo, o instrumento, o membro do corpo de Cristo. E o objetivo, a ser útil, beneficiamento e olhando pelo bem comum. O discípulo de Cristo não deve ignorar este importante assunto intrinsecamente relacionado ao desenvolvimento do corpo de Cristo. As Assembleias de Deus ao longo da história crê, ensina e também tem procurado conscientizar o povo de Deus a buscar os dons espirituais. O bispo primaz Manuel Ferreira escreve: todo crente em Jesus precisa possuir o entendimento de que, se tratando da obra de Deus, a sabedoria divina é um componente que não pode faltar. Contudo, igualmente importante é saber que não se trata de sabedoria como resultado de acúmulo de experiências ou de conhecimento humano. É a sabedoria sobrenatural concedida pelo Espírito Santo para perceber, administrar, agir ou falar em emergências extremas e complicadas.
Interessante o fato de que o apóstolo Paulo iniciou a relação dos dons com a palavra de sabedoria. Devemos lembrar que ele está tratando com um povo que deve ter tido contato com vários oradores gregos que procuravam impressionar seus ouvintes, fazendo citações e comentários da sabedoria humana dos filósofos gregos. Trata-se da manifestação da sabedoria sobrenatural. O teólogo americano Stanley Orton escreve: o ensino, a busca da orientação divina, o conselho e a luta com as necessidades práticas do governo e a administração da igreja podem oferecer oportunidade para o dom de sabedoria. O escritor Donald G., na sua obra Acerca dos Dons Espirituais, escreve: há cristãos que se consideram a si mesmos revestidos do dom da sabedoria e acham que têm uma sagacidade infalível que serve em qualquer ocasião. Nesse sentido, não existe tal dom. O dom da palavra da sabedoria quer dizer uma enunciação proferida por operação direta do Espírito Santo, e isso ocasionalmente, e não um depósito permanente de sabedoria sobrenatural na pessoa. Temos o entendimento de que todos os crentes em Jesus devem buscar este dom. Contudo, acreditamos que aqueles que exercem alguma liderança na igreja não podem abdicar da busca por este dom divino para o bom andamento da obra de Deus. Podemos dizer que tal dom é imprescindível para que o líder seja bem-sucedido no cuidado com o corpo de Cristo e resolva problemas eclesiásticos ao aparecerem ao longo do caminho. Sobre este dom Jesus falou: e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Lucas capítulo 12, versículo 11 ao 12. O pastor Elinaldo Renovato considera: é parte da sabedoria de Deus, com finalidade de propiciar entendimento da ministração da palavra ou pregação. É de grande valor na tarefa de aconselhamento e em situações que demandam uma orientação sábia, notadamente no ministério pastoral. É de fundamental importância no exercício da liderança, da administração eclesiástica, na separação de obreiros, ultrapassando os limites do saber intelectual ou humano. Jesus agradeceu ao Pai por essa revelação. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Lucas 10, versículo 21. No capítulo 1, nós aprendemos que os dons tratam de uma ação divina outorgada pelo Espírito Santo ao crente, para este poder servir e executar com maestria os desígnios de Deus. Capítulo 2. A palavra da ciência. Segundo o dicionário grego de Strong, ciência, de forma objetiva, refere-se a um conhecimento cristão mais profundo, ou seja, a doutrina cristã. Donald G., em sua obra Acerca dos Dons Espirituais, pontua que não havia consenso pleno quanto às explicações acerca destes dons. Contudo, tem sido comum a ênfase no aspecto do ensino das verdades da Palavra de Deus. Sobre a estima deste dom, o teólogo pentecostal Dr. Stanley Orton diz: este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente, para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. No que se refere a este dom, estejamos certos de que ele diz respeito ao conhecimento das coisas de Deus. Não é conhecimento aprendido em uma sala de aula. Através deste dom, o Senhor
consegue dar à sua igreja capacitações especiais para ela vencer as artimanhas de Satanás. Conforme é possível apurar, este dom certifica-nos a aprofundarmos em assuntos que brotam do coração de Deus, assuntos que somente Ele conhece, como no caso da história do casal Ananias e Safira, que tentaram esconder algo, mas Deus revelou ao apóstolo Pedro. Sobre este dom acima, não podemos aplicar na vida pessoal, e sim para a edificação e crescimento da Igreja de Jesus. O bispo primaz Manuel Ferreira considera: este dom é manifesto a partir da profunda revelação que tem por base as Santas Escrituras. A principal característica do dom da palavra do conhecimento é que, por intermédio da ação do Espírito Santo, os crentes são enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. O que nos chama a atenção neste dom é que ele só deve ser usado apenas para orientar e guiar a igreja por meio de uma palavra que socorra o corpo de Cristo em alguma situação vivenciada, e nunca em benefício próprio. Vemos na Bíblia que este dom habilita ao cristão a compreensão de algo que está fora do alcance humano, e trata-se de algo que está apenas na mente de Deus. No Antigo Testamento temos o exemplo de quando Deus revelou ao profeta Eliseu os planos de guerra do rei da Síria. É ainda possível ver este dom na vida de Daniel, quando revelou eventos escatológicos que somente Deus era sabedor. Já no Novo Testamento, vemos este dom sendo exercido quando Pedro expôs a mentira de Ananias e Safira. Elinaldo Renovato considera: a palavra de Deus mostra exemplos deste dom. Quando Jesus pregava para a mulher samaritana, ele soube detalhes da sua vida que o conhecimento humano não teria condições de alcançar naquela circunstância em um encontro inesperado. O dom da palavra da ciência ou do conhecimento possui grande importância para a Igreja de Cristo. Contudo, também deve ser enfatizado que não substitui o estudo sistemático da Palavra de Deus. Este dom nos capacita pelo Espírito Santo a possuirmos uma visão mais profunda sobre os mistérios de Deus em sua plenitude, sendo, portanto, um conhecimento sobrenatural ofertado pelo próprio Deus. Stanley Orton escreve: este dom está relacionado ao ensino das verdades da Palavra de Deus. Não é resultado do estudo por si só. Donald Dee descreve como raios de introspecção da verdade que penetram além da operação do intelecto humano por si só. O conhecimento pode incluir o segredo de Deus, como a revelação da vinda das chuvas, dos planos dos inimigos ou dos pecados secretos de reis e servos aos profetas do Antigo Testamento. No capítulo 2, nós aprendemos que o dom da palavra da ciência nos faz penetrar nos particulares incomensuráveis do conhecimento que há em Deus. Capítulo 3. O discernimento de espíritos. O discernimento de espíritos é uma capacitação divina que faz com que o crente possa reconhecer a natureza e o caráter dos espíritos existentes, revelando qual a procedência das muitas manifestações espirituais e sobrenaturais que existem. Podemos dizer, por exemplo, que existe o Espírito Santo, o Espírito humano e os espíritos demoníacos, sendo os três diferentes uns dos outros. O dom de discernimento de espíritos é um entre os 9 dons espirituais outorgados aos cristãos em Jesus, relacionados pelo apóstolo Paulo em sua carta à igreja de Corinto, visando assim o bem-estar e a edificação do corpo de Cristo. Desse modo, o Senhor Jesus oferece este dom a seu Filho, capacitando-o para poder entender e observar os detalhes para ter o entendimento acerca da fonte
das manifestações espirituais. Não podemos esquecer que Paulo deixou registrado que os tempos são maus e há muitos espíritos enganadores. 1 Timóteo 4, versículo 1. O comentário bíblico Beacon considera: Paulo denomina essas forças sobrenaturais de principados, potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, versículo 12. A palavra grega traduzida para espíritos enganadores significa de fato curandeiros ambulantes ou vagabundos, indicando o poder de iludir e enganar. Esses espíritos malignos empregam suas vítimas sucessivamente como agentes dos seus propósitos abomináveis. O discernimento dos espíritos é uma capacidade produzida por Deus de reconhecer a identidade dos espíritos que estão por trás de diferentes manifestações que não correspondem com os princípios bíblicos. Podemos dizer que este dom é extremamente necessário para a Igreja, pois é através dele que sabemos o que é genuinamente da parte do Espírito Santo. Entendemos ser este dom muito significativo aos crentes, que exercem alguma liderança sobre o rebanho do Senhor, no exercício da importante tarefa de alertar e identificar os ataques que provêm dos espíritos malignos, pois ele protege a Igreja do perigo do engano. O pastor Paulo César Rosa de Melo escreve: este dom muitas vezes tem o objetivo de alertar aos irmãos quanto ao caráter maligno de certas obras e doutrinas. Vemos em Atos 16, versículo 16 ao 18, Paulo repreendendo um espírito de adivinhação em uma jovem. É interessante notar que a mensagem daquela jovem era uma verdade, porém a fonte não era. Este evento ocorrido na igreja primitiva serve de lição para nós, pois muitas pessoas estão amando demais as mensagens e músicas sem se preocupar com a fonte. Esse dom nos permite discernir as manifestações visivelmente milagrosas através dos falsos profetas. Deuteronômio 13, versículo 1 ao 3. Em um mundo onde jaz o maligno, onde ele opera muitas das suas ações maléficas, até supostas reações sobrenaturais, faz-se imprescindível a manifestação deste dom, o dom de discernimento de espíritos, na Igreja, para sabermos a origem delas. Sobre a importância deste dom, o teólogo Stanley Orton descreve: ele envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Ezequias Soares comenta: os agentes de Satanás transformam-se em anjos de luz e em seus mensageiros, ministros de justiça. 2 Coríntios 11, versículo 13 ao 15. Em todos os lugares e em todas as épocas, sempre existiram falsas imitações que só com o discernimento do Espírito Santo é possível identificar a fonte de tais manifestações. Isso mostra a importância e a atualidade do dom de discernir os espíritos. No capítulo 3, nós aprendemos que os dons de revelação têm a finalidade de revelar a onisciência de Deus no meio da Igreja de Cristo. Conclusão. No decorrer da lição, vimos que os dons de revelação são de grande importância para a Igreja de Cristo. Através destes dons, o crente se prepara para poder lidar com situações difíceis que possam surgir no dia a dia. Amém.